Estou aqui. Deixei minhas armas, meu escudo de lado. Deixa as suas também. Me conta de você, suas dores, seus anseios. Depois eu conto de mim. E podemos falar sobre o que quiser. Política, religião, preferências sexuais. Podemos falar sobre feminismo, machismo, progressismo, liberalismo, sobre tudo mesmo. Mas para isso precisamos nos desarmar, ouvir e resgatar a arte da comunicação. Comunicação é troca. Nos comunicarmos é fazermos um mundo melhor, mas aí pode surgir o pensamento. Somos 7,7 bilhões de pessoas no planeta e fatalmente vira a pergunta: o quão insignificante é meu papel em meio a essa multidão? Como posso eu fazer um mundo melhor? Hoje, andando na contramão, vai mostrar como. Hoje eu vou falar com a humanidade em pessoa. Ele é homem, é palhaço, é coach, é filho, é irmão, é tio e é neto. Faz voluntariado, mas sua maior especialidade é ser ele mesmo. Vamos conhecer o André? Então, André, você tem o dom de ajudar os outros. Como você descobriu isso em você e se apoderou e tomou consciência disso? Então, eu diria que não é um dom. Não tem um dom divino, um dom espiritual para fazer o bem, para fazer voluntariado ou para fazer o que eu faço. Eu acredito muito assim, a gente tem necessidades, todos nós temos, você tem, eu tenho e tal. Dependendo do momento que a gente vive, algumas necessidades elas saltam mais à nossa vista, ou elas exigem mais da gente. E a gente saciando essas necessidades, a gente tem um nível de plenitude, de felicidade maior. No meu caso, a minha necessidade de contribuir é muito forte. Sempre foi desde muito pequeno. Eu lembro disso de infância mesmo. Quando eu pensava em ser bombeiro, padre, acho que muito com esse sentido mesmo de ajudar. Humano, né? Ligado ao humano. Exato. E aí, aos poucos, você vai vendo que você não tinha o dom para padre, não tinha o dom para ser bombeiro, mas a vida vai levando você pelos caminhos onde você vai resgatando essas possibilidades. Então hoje no meu trabalho, seja profissional ou seja voluntariado, o que eu busco muito são duas necessidades: de contribuir e de crescer, então de aprender, de me desafiar e etc. Mas a minha principal é a de contribuição, porque eu acho que você contribuindo, você aprende muito com esse contribuir. Não só com uma atitude, aquela coisa, eu faço bem sem ver alguém. Isso é muito vazio ainda, é muito pouco. Então quando eu contribuo de alguma forma, eu sei que eu estou causando impacto ao meu redor, nesses 7 bilhões de pessoas aqui. Por menor que seja, é um pequeno impacto, mas ao mesmo tempo eu estou colhendo alguma coisa em volta. Então isso faz muito sentido. E como você acha que você adquiriu essa consciência? Porque sem a consciência, a gente realmente, talvez na tentativa do ajudar, acabe fazendo a coisa de uma forma mais vazia, ou nem ajude, ou nem faça, porque não sou capaz, eu sou umzinho perdido aqui nesse planeta. Sim. Eu acredito muito que foi na interação com outras pessoas. Então assim, mais ou menos em 2000 por aí, eu conheci um grupo de amigos que ele foi crescendo muito rapidamente. A gente viajava muito, a gente organizava festa, organizava almoço, a gente tinha uma interação muito grande nesse grupo. Então a gente se curtia, né? E assim, por tanta coisa que a gente realizava, um começou a olhar para o outro e aí falar: poxa, a gente faz tanta coisa pela gente, acho que tem tanta energia bacana nesse grupo, por que não fazer algo a mais? E aí surgiu a ideia naquela época de fazer voluntariado com crianças.
Então durante 5 anos a gente fez trabalho de conscientização ecológica com crianças. Então foi daí que o motorzinho do voluntariado começou a mexer mesmo em mim. E aí eu fui buscar o meu caminho individual que chegou no hospital. Entendi. Então, André, e por que Dr. Patoloni? Por que para adultos? E como eles reagem? Então esse é um trabalho de humanização hospitalar, um trabalho feito com a figura do clown, do palhaço no hospital. Então eu procurei uma ONG nessa área para eu poder fazer um curso, entender um pouco dessa dinâmica, porque eu não fazia a menor ideia do que acontecia dentro de um hospital. Não existia naquela época, isso há 18 anos atrás, programas em hospital para humanização de adultos, eles eram meio que esquecidos. E quando você entra no hospital, na verdade você deixa um pouco a tua identidade de lado, você passa a ser um número no prontuário. E aí tudo que circula ali em termos de informação é a rotina, os remédios, os horários, é o banho, os exames, etc. E você é tratado pelo número do quarto, normalmente. Do quarto, então você é o quarto tal, o leito tal, é isso. Então você perde até o seu nome. Então isso acaba ficando muito pesado. E o próprio desumaniza um pouco, exato. Sim. De lá para cá muita coisa melhorou em termos de humanização nos próprios hospitais, mas essa ONG específica, que é o Canto Cidadão, sempre teve essa preocupação de atender, a gente fala que são as crianças acima de 18 anos, porque o palhaço em si, ele tem também esse poder de resgatar a criança interior de todo mundo. Então ele primeiro precisa se conhecer, resgatar a sua criança para ele poder brincar de novo. Então eu, adulto, André, sério, trabalhador, nos conformes e tal, eu preciso me desconstruir um pouco para poder voltar a me divertir, a brincar, a usar a criatividade, o improviso e tal. E você perguntou das reações. A gente tem todo tipo de reação. E quando o palhaço ele entra no corredor, ou ele entra no quarto, ele tem todo um treinamento até do olhar. A gente fala que o palhaço ele olha pelo nariz, não é pelos olhos. Então o nariz, ao mesmo tempo que ele fareja, ele está atento a tudo, né? Então ele tem meio que uma visão 360, ele está sempre muito concentrado, focado. Então quando ele vai entrar no quarto, ele já dá aquela olhada geral para entender o clima, a energia, se o paciente está dormindo, se o paciente está aceso, se o paciente reage de uma forma já expansiva, que ele já se abre todo, ou se ele está mais quieto, que você precisa entrar mais desconfiado, ou até se ele está no momento de dor. Então ele precisa em poucos segundos fazer aquela análise. E as reações são as mais diversas. Às vezes elas ficam mais quietas e aos poucos elas vão se soltando. O palhaço ele quebra o gelo muito rapidamente, então a gente não tem aquela preocupação, poxa, quem é esse cara engravatado que está entrando aqui e está me fazendo algumas perguntas. Mas a gente gera conexão com perguntas simples. Então, seu nome, a sua idade geralmente está ali na parede, não é roteirizado, ele é todo em cima de improviso e eu tenho as minhas ferramentas, sensações, que eu posso usar o que eu tenho guardado nos bolsos, na minha maleta, eu não posso usar absolutamente nada, né? Então quando a gente sai, a gente percebe que naqueles poucos minutos que a gente ficou ali, o foco voltou para o paciente. Então ele pode falar dele, da humanidade dele, da história dele, da família dele, ele dos sonhos que ele tem. Da doença? Em nenhum momento a gente foca na doença. Mas eles não querem contar? Não... A gente faz tudo para não falar da doença. Porque a doença traz ele de volta para o lugar dele, traz de volta ele para o leito e para a dor. E aí muita gente fala, mas você vai lá, mas você não resolve o assunto. Realmente, a nossa intenção não é tirar a dor do paciente, é a gente amenizar um pouco aquele tempo que ele está ali, né? Para o doutor em si, para a gente, não só vale essa interação, essa conexão, e você entender que você fez algo bom ali, mas o que você carrega para si dessas histórias todas? Você tem que ser muito grato,
né, pela saúde que você tem, pelo tanto que você tem em termos materiais, físicos, etc, etc. Realmente É uma troca, né? É uma troca de amor ali, sem precisar dizer a palavra e nem eu te amo, você me ama. É uma pessoa que você não conhece. Pessoas que precisam de um olhar, vocês precisam de um olhar. Exato. Então eu acho que nossa, isso é incrível. Já aconteceu em outras ocasiões de você receber um não numa semana e aí você volta outra semana, ele tá ali e ele chama. Vem aqui, poxa, desculpa que eu tava não sei o que. Eu falo, não, a gente entende perfeitamente, se entendendo. Dr. Patoloni nos diz que é tudo muito mais simples do que a gente faz. É mais simples, mas a gente aprendeu de uma outra forma. Nós somos educados de uma outra forma. A gente é educado pro complicado. O simples, por incrível que pareça, ele precisa ser aprendido. Exato. É incrível. Exato. Que é a inteligência emocional, que é a comunicação nessa base, é a gente falar sobre sentimentos, sobre emoções, que a gente não tem vocabulário nem para sentimentos, nem para necessidades. Gente, o programa era para ser de 10 minutos. Com ele vai ter que ser de umas 2 horas, então pode ser. A gente faz episódio 1, 2 e 3. Vai ter que ser. E palhaço fala muito. Ai, meu Deus! Então, André, e você é coach. Você continua esse processo de doação. Apesar de ser o seu emprego e você ganhar por isso, pouco importa. Você continua amparando. Explica como é esse trabalho de coach. Um trabalho muito sério. Ele está banalizado muito pela falta de critério e pelo aumento de empresas de formação. Então, como é uma metodologia que funciona, uma metodologia que todo mundo pode ter o acesso assim, sem você às vezes precisar de uma graduação, de uma pós, etc. Então é algo popularizado. Então todo mundo pode ser coach? Pode, mas realmente para você atuar nessa área, a gente tem que entender que o coaching em si, ele trabalha com a parte de mudança, a parte de desenvolvimento. Então você, como um agente facilitador desse processo de mudança, você precisa ter muita responsabilidade para saber aquilo que você está fazendo, entender que o processo de mudança é do seu cliente, não seu. Portanto, nenhum tipo de direcionamento ou de julgamento da sua parte pode entrar nesse processo. E é claro que é um processo de estudo contínuo, então a gente tem várias formações aí. Trabalho por propósito também, mas legal que eu possa trabalhar por propósito e também ganhar dinheiro com isso. Aí o coaching, o que ele me traz é a certeza de você estar fazendo algo diretamente com as pessoas, de você enxergar que pelo seu trabalho as pessoas conseguem atingir os seus objetivos, de traçar sonhos, de pensar em futuro, de se enxergarem de uma maneira bem maior e melhor do que a gente tem como consciência, e de principalmente entender quais são as limitações, né? Então a gente faz esse mergulho mesmo de autoconhecimento para a gente se enxergar de uma outra maneira, enxergar dentro dessa caixa tudo que eu tenho já, né? E o que eu posso fazer com isso? A gente sempre faz a pergunta, o que você quer? Não pensa como, né? Mas é um processo muito rico, eu me fascino cada vez mais pelo processo em si, como você enxerga a evolução da pessoa em si, como ela vai se descobrindo, como ela vai crescendo. Porque você ajuda a abrir um caminho, né? Que não é você que diz, você ajuda qual é o seu caminho, então abra. E você dá as ferramentas para a pessoa abrir aquele caminho. Exatamente. E prosperar, né? Isso, eu não dou conselho, eu não respondo perguntas, a gente sempre faz o inverso, a gente faz perguntas poderosas, que a gente fala, para que você ache as respostas dentro de você. Então a gente traz ferramentas para você tomar a decisão, para trazer clareza no processo, para você entender quais são os ganhos e as perdas que você faz quando você tem que tomar uma decisão. Clareza até de futuro, porque hoje a gente vive um mundo VUCA, né? Onde tudo é muito acelerado, então assim, tudo é muito presente.
Então a gente tem que correr agora, mas a gente tem que parar um momento, às vezes parar 1 hora, 1 hora e meia numa sessão, para você pensar sobre futuro e olhar para você. Isso é um privilégio. Mas a pessoa tem que querer, né? Chegar nesse ponto de querer, porque autoconhecer-se significa ter consciência, e ter consciência significa enfrentar muita coisa difícil. Exato. Então assim, não é? Chega a ser um ato corajoso. Então sempre que alguém chega para, eu quero fazer coaching, a gente vai avaliar os desafios, né, as expectativas que ela tem. Mas primeiro, ela precisa estar no momento onde a mudança é necessária, que ela enxerga real valor nisso. Algumas pessoas chegam a um ponto que elas estão no momento de mudar, não pela dor, elas ainda têm aquele tempo que não está no limite. Todo o processo de mudança acontece mais fora da sessão do que na sessão em si. Então você precisa estar comprometido, disponível e a fim de fazer acontecer. Não é o seu coach que vai traçar o caminho para você. Não vai ele que vai fazer. O princípio de tudo é você se conhecer melhor. É a gente sempre buscar pelo autoconhecimento, é a gente saber entender um pouco das nossas motivações, é entender o que leva a gente a fazer as coisas, é como a gente funciona diante disso tudo, fazer. E conhecer-se talvez seja conseguir lidar melhor com a pressão que vem do mundo. Também, porque senão o mundo tem uma expectativa muito igual para todo mundo, né? Então como que a gente consegue surfar na nossa onda, na onda que a gente vai escolher, não da que o mar está jogando pra gente, a gente vai nesse maremoto todo. E né? Por menos que pareça, você não faz algo porque você pensa, eu quero fazer a diferença. Você faz algo porque é o algo que você sabe que você tem que fazer, porque é a parte que te cabe. E ela acaba afetando as pessoas. Sempre afeta, né? O que a gente, não me importa se eu sou um gari ou se eu sou o presidente de uma empresa, a minha ação, por menor que seja, por mais que seja só a minha parte, ela sempre vai impactar nos outros, não vai? Sempre, sempre. A gente não imagina o impacto que a gente causa. O que a gente pode estar fazendo a todo momento, sem ser especificamente no hospital, mas sei lá, passando compras num caixa, você percebe que a pessoa está emburrada, que a pessoa está aí, você às vezes só de perguntar como é que você está hoje. Quebra, né? A pessoa até assusta, né? Então assim, a gente vive um mundo hoje muito mecanizado, né? Então por isso que a gente fala da humanização, né? A gente precisa ser humanos mais humanos. Botar um pouquinho de pé no freio, talvez, né? Sim, às vezes você precisa até ter o cuidado de si mesmo, né? Então, e às vezes cuidar de si mesmo afeta os outros, influencia positivamente. Exato. Quer dizer, todo mundo pode ser um agente de inspiração. Eu acho que as relações, elas são em 3 níveis, né? Eu comigo mesmo, então eu tenho uma série de coisas para resolver aqui, para me conhecer melhor, para saber o que eu quero, para saber como. Aí eu vou para o outro nível. Barulho, né? Olha, gente, tá fazendo um barulhão, mas o papo é interessante demais. Desculpa. A gente não vai parar. Não tem como parar. O segundo passo é eu, você. É eu, o outro, né? Então, como que eu faço essa relação? Como que eu entendo você? Como a gente interage e a gente pode fazer junto também. E aí você entra na próxima pergunta, que é comunicação não violenta, que você disse que fez esse curso, e eu acho que é o assunto do momento, porque a agressão verbal talvez hoje seja tão grande quanto as agressões físicas. Sim, muitas vezes. E aí, como funciona a comunicação não agressiva? Até a gente fica meio em dúvida se a gente fala não violenta, agressiva. A não violenta, e tal, mas a gente fica, nossa, mas será que quando eu falo eu bato em alguém? Ou será que eu grito com alguém? E aí a gente traz que a comunicação não violenta, ela não está ligada à agressividade específica, né? É uma forma de você ser passivo, de você aceitar uma violência ou algo que você não queira,
ou você está do outro lado, então você tem os dois polos, e aí a comunicação não violenta, ela traz um terceiro papel, que é de você ser compassivo a isso tudo. Então você não é totalmente passivo e nem agressivo, mas você está numa posição neutra, onde você tem um outro olhar sobre as coisas e você não assume nenhum papel de vilão e nem de vítima nesse processo todo. E a comunicação não violenta, ela vem do Marshall Rosenberg, não como um método assim, A mais B igual a C, mas ele traz conceitos novos, que é uma mudança de mindset em comunicação. Então ele vai questionar essa forma como a gente se comunicou até hoje, nos nossos dias de hoje não está funcionando mais. Então a gente está cada um para suas próprias bolhas, a gente está entre muros, né, cada vez mais, e até pela velocidade a gente não consegue ter o tempo suficiente para parar, pensar, se conectar, entender qual outra estratégia eu posso abordar nesse caso. Então a gente fica muito na reatividade, no instinto. Quanto mais a gente estiver consciente dessa questão de como me conectar num outro nível, menos violento eu fico. Então eu saio do automatismo e eu entro no nível de consciência muito maior, humano, onde eu vou me conectar com você, não por aquilo que você está batendo aqui, mas pelo que nós temos em comum. Que no caso ele traz, são os sentimentos que humanizam a gente e as necessidades que são comuns a todo mundo. Nossa, é incrível. É incrível. E no Brasil a gente tem várias empresas que tratam disso já, inclusive. Quer dizer, então as coisas estão mudando. Estão mudando. Às vezes a gente acha que o buraco está aumentando, mas não. Tem pessoas já providenciando resgates. Tem muita iniciativa, não só nessa área de voluntariado, mas na área de empreendedorismo social também. Né? Então assim, a gente tem contato com alguns projetos aí e a gente vê que periferias estão crescendo com essa questão de se envolvendo mais com essa questão da consciência e ganhando espaço. Então, Nossa, mas você traz uma luz no final do túnel. Um pouquinho, né? Mas já é alguma coisa, né? E aí, assim que esse barulho terminar, eu vou te perguntar, mas a ambulância, a gente espera um pouquinho. Estamos em São Paulo, capital. Estamos em São Paulo, capital. A pergunta que não quer calar, e eu acho que a sua resposta vai ser maravilhosa. Desculpa já colocar essa expectativa. O que é um mundo melhor para você? Para mim, um mundo melhor é um mundo onde a gente consegue se olhar de verdade, onde a gente consegue ouvir de verdade e onde a gente consegue se conectar de uma forma verdadeira, sem os egos, sem as interferências, sem o julgamento, sem nada disso. Para mim, um mundo ideal seria um mundo sem julgamento. Já seria um começo. É uma super utopia, porque é muito difícil. Mas se cada um fizesse um exercíciozinho... A história da sua pequena parte. Mudaria bastante. Quem sabe a gente chega lá. Um dia, né? Um dia a gente chega lá. Né? Mas acho que a gente está no caminho. Eu também acho. Bom, então eu conversei com o André, que mais do que uma conversa, foi uma aula. Que eu acho que todo mundo vai poder aproveitar sem exceção. E aí, para encerrar, o que o André me inspira a dizer é que nós somos o mundo que cabe dentro da gente. Somos parte de um todo e, ao mesmo tempo, cada um carrega a sua particularidade. Mas a minha particularidade é diferente da do André, é diferente do moço que está passando ali no jardim agora, é diferente da sua. Cabe a nós reconhecer essa particularidade e entender que esse é o nosso significado e que isso é o que nos coloca no mundo e que define nosso caminho. E o nosso caminho é o nosso tudo. Então, se a gente fizer a nossa parte, mais uma vez eu digo, estamos cooperando com o todo e fazendo um mundo melhor, necessariamente. É isso, gente.
viu? Aí tá falando sobre comunicação não violenta e tá mandando o cara tomar naquele lugar. Zero, sei lá. Porque... Patolone. É patolone, desculpa. Patolone, porque para adultos e como eles reagem. Essa é a pergunta. Patolone. Já tá. Tem musiquinha? Tem jingle? É pra você lembrar. Ah, tá. Não vai chamar de patolino que eu quebro a tua cara. Patolino. Patolone. É pato com canelone. É um pato italiano. É um pato italiano. Pergunta 2, gravando.